Graça e paz, irmãos. É bom poder mais uma vez nos comunicar, embora distantes fisicamente, mas espiritualmente um só povo em todo esse planeta, para a glória do nosso Deus. Sejam bem-vindos. Hoje nós estaremos meditando um pouco sobre o Espírito Santo daqui a pouco, mas antes nós queremos glorificar o nome do nosso Deus com uma música, e se você puder, aí no seu lar, que você possa adorar ao Senhor cantando também esta música. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, oh Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Abra os olhos meus, quero ver o teu olhar, mostra o teu amor, vem viver em mim. Renova o meu pensar, ensina-me o teu querer, cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Oh, meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor.
Nós vamos orar ao nosso Deus neste momento. Pai querido, muito obrigado por poder falar com o Senhor, porque em quaisquer lugar onde estejamos, temos o privilégio de erguer a nossa voz como filhos e conversarmos contigo. E, portanto, nós queremos lhe dizer muito obrigado por esse privilégio. Muito obrigado também por todas as orações respondidas que o Senhor nos tem abençoado positivamente com muitas respostas. E a tua vontade tem sido feita em todas as situações. Nós glorificamos o nome do Senhor. Nós te bendizemos e te agradecemos pelas vidas que foram curadas, também pelas famílias que estão sendo consoladas. Nós te agradecemos porque cremos esta pandemia em breve há de passar. Muito obrigado pela sustentabilidade financeira, muito obrigado pela saúde, pela vida dos não contaminados. Muito obrigado por erguer a nossa voz e falar contigo. Graças nós te damos em nome do Senhor Jesus. E também ao meditarmos na tua palavra agora, em um assunto tão sublime que é sobre tu mesmo, só podemos entendê-lo mediante a tua iluminação, só podemos compreender mediante a tua revelação. Então clamamos que possamos entender, compreender e receber a ministração do teu Espírito. Nós oramos agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, neste momento nós queremos ler a palavra do Senhor e refletirmos um pouco na palavra do Senhor sobre formas de agir com o Espírito Santo. Formas de agir com o Espírito Santo. E antes mesmo da reflexão, nós queremos que você pare um pouco e pense. Imagine você, empregado ou mesmo patrão, em uma determinada empresa e de repente ninguém da empresa conversa com você, ninguém da empresa fala com você. Talvez alguns suportariam isso por alguns dias, outros talvez suportariam por semanas ou meses. Quem sabe alguém realmente muito necessitado suportaria por algum ano ou anos, mas você, quanto tempo suportaria trabalhar em um local onde as pessoas conversam entre si, mas te ignoram, um gelo completo em você e não falam com você? Como você se sentiria? Até quando ou quanto tempo você suportaria isso? Imagine só isto. Ou talvez na família, você estando em uma casa, em uma residência, em uma família, onde as pessoas conversam, todos ali os familiares dialogam, mas você chega e eles não lhe dirigem a palavra. E quando você fala com eles, eles não lhe respondem. Um gelo total. Eu conheço de casos reais assim, entre familiares que ficaram sem falar ou ficam de vez em quando, semanas, sem falar. Mas é terrível, o sofrimento é grande. Agora imagine só por muito tempo. Quanto tempo você suportaria isso sem, de fato, tomar algumas decisões? Pois bem, a palavra nos diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Romanos 8:9 vai dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é de Cristo, não tem nada a ver com Cristo, com Deus. Como pode o Espírito Santo habitar em alguém, morar em alguém, estar em alguém? Como pode alguém ser casa de Deus e não se relacionar, não dialogar, não interagir diariamente com o Espírito Santo de Deus? E intimamente com o Espírito Santo de Deus, que está em nós e que nós estamos nele. Romanos 8:1 vai dizer que nós estamos em Cristo Jesus. Ora, mas se estamos nele, ele está em nós, como não diariamente estarmos nos relacionando, dialogando, interagindo com ele? Alguns chegam a fazer profissão de fé, são batizados, dizem que o Espírito de Deus habita neles, mas eles mesmos não se relacionam diariamente com o Espírito de Deus. É, no mínimo, muito estranho.
Mas que tipos de relacionamento podemos ter com o Espírito Santo de Deus? E então, o primeiro tipo que queremos, forma de agir com o Espírito Santo, que queremos aqui enfocar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo de número 19, nos diz assim a palavra do Senhor: não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. A palavra apagar aqui no grego também poderia ter sido traduzida como extinguir. Não extinguais, não apagueis, não extinguais, não anuleis o Espírito Santo de Deus. Nós somos a luz do mundo, porque o Espírito Santo de Deus que está em nós brilha. Mas se ele não estiver brilhando em nós, então ele está apagado em nós. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. É a ideia da lâmpada. Não podemos apagar essa lâmpada. Não apagueis. Quando a lâmpada não está brilhando e a luz de Deus em nós é o Espírito Santo, então estamos apagando o Espírito Santo de Deus. Não relacionando com o Espírito Santo de Deus. Quando não estamos nos relacionando com Ele, quer dizer que Ele está apagado em nossas vidas. Não ouvindo, não dando ouvido ao que Ele fala. E o método ordinário dele comunicar conosco é através da sua palavra. Comunica através de acontecimentos, de ações, e fala o tempo todo conosco, e também através da sua palavra. Quando não paramos para ouvir o que Deus tem a nos dizer, quando não paramos para ouvir a palavra de Deus, então estamos apagando o Espírito Santo de Deus. A luz está deixando de brilhar em nós como poderia, como deveria. Daí uns mais cheios, outros menos cheios, porque uns brilham mais, outros brilham menos, outros brilham nada. Quando deixamos de falar com Ele, e o método ordinário e natural de falar com Deus é através da oração, então também aí estamos apagando o Espírito Santo de Deus. A forma de apagar o Espírito Santo de Deus, principalmente através da omissão, de não fazer aquilo que convém, e de forma que ele não esteja a fluir. Muitas vezes alguém é tão cheio do Espírito, e quando de fato o é, outros que com ele convivem, mesmo sem ele falar que é um servo de Deus, às vezes perguntam: você é crente, não é? Porque a luz do Espírito está brilhando, é diferente. A forma de falar, de pensar, de agir, de portar, desse. Mas alguns estão de fato apagando o brilho do Espírito em sua vida. Outra forma de nos relacionar com o Espírito está aqui no capítulo 4, versículo 8, é rejeitando o Espírito Santo. E aqui 1 Tessalonicenses 4, 8 diz assim: dessarte, quem rejeita. E a palavra rejeitar aqui no grego também é pôr de lado. Quem rejeita, quem põe de lado estas coisas, quem ignora estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o Espírito Santo de Deus. De forma que quem rejeita a palavra, quem não faz conta da palavra, não faz conta de estudar a palavra, quem rejeita a igreja de Cristo, quem rejeita o estudo bíblico, quem rejeita a comunhão dos santos, quem rejeita a vida de oração diária, quem rejeita essas coisas, de fato está rejeitando, está pondo de lado o Espírito Santo de Deus. Não devemos fazer isto de maneira alguma. Rejeita ao próprio Deus, que também vos dá, porque o Espírito Santo de Deus que está em nós é um presente de Deus. Não é algo que vem do homem, não é algo que o homem buscou, porque ele estava morto, e a vida que é o próprio Deus, o Espírito colocado em nós, foi nos dado por Deus.
Ele nos deu, Ele colocou o Espírito Santo de Deus em nós. É uma iniciativa dele, é Ele quem se coloca em nós. E é um privilégio imensurável e indizível, porque aquele que a terra não lhe comporta, a terra é estrado dos seus pés, a terra não lhe cabe. Este está em um indivíduo como eu e você, isto é inexplicável, incompreensível, é grandioso demais. Vai além da nossa razão. Não apagueis o Espírito, não rejeiteis o Espírito. Em João capítulo 12, 48, também vai nos dizer que quem rejeita a palavra de Deus, a Deus rejeita. Mas uma terceira forma de agir com o Espírito Santo de Deus, que é com o próprio Deus, é o entristecendo. E então em Efésios capítulo 4, versículo de número 30, a palavra do Senhor nos diz assim: e não entristeçais o Espírito de Deus. Não entristeçais. Aqui também do grego lamentar, entristeçais, afligir, ofender. É usado aqui um antropomorfismo, que é você dar sentimentos humanos a Deus. Deus não tem os sentimentos humanos, mas Ele usa essa linguagem humana para que nós possamos compreender, para que nós possamos entender. Ele não se satisfaz, Ele não tem prazer, Ele não se alegra, Ele não gosta, Ele não aprova. Ele fica triste quando nós temos determinadas atitudes. Não só de fazer o que não convém, o que chamamos de pecado, mas também de deixar de fazer o que convém e o que Ele nos manda fazer, que também é pecado. Há muitos crentes que dizem: eu não mato, eu não roubo, eu não furto, eu não adultero, eu não faço nada. E de fato nada faz, porque não faz também aquilo que deveria ser feito. Não entristeçais o Espírito. O Espírito Santo se coloca como uma pessoa, como um indivíduo. E nós, quando nós omitimos aquilo que deveríamos fazer, falar, pensar, agir, deixamos de ter essas atitudes, essas ações que nos convêm, que nos são recomendáveis e até exigidas, como por exemplo, pregar o Evangelho, então estamos entristecendo, aborrecendo o Espírito Santo de Deus. É uma forma de se relacionar com Ele. Mas também nós podemos nos relacionar com Ele de uma quarta forma. E desta feita de uma forma conveniente. Efésios capítulo 5, versículo 18. Então nos diz a palavra do Senhor: e não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não vos embriagueis, não fiqueis bêbado, não fiqueis sem o raciocínio como convém, mas não deixeis de estar sóbrios. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução. As pessoas tomam vinho normalmente para ficar alegres. Por isso o vinho sempre foi usado nas festas. Na verdade, o vinho representa a bebida alcoólica em geral, visto que naquela época era a comum. E não existe vinho sem álcool. Vinho sem álcool não é vinho, é suco de uva. Mas também as bebidas alcoólicas da antiguidade eram normalmente fermentadas. As de hoje, quase todas, são destiladas, o que tem um teor de álcool muito maior. Mas o álcool, as pessoas sempre tomaram para ficar alegres, para esquecer dos problemas, isto é, para ficar alegres. Também para poder se enturmar. Acontece que o conselho e a orientação bíblica é: não vos embriagueis, mas enchei-vos do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo também traz alegria, e ele traz uma alegria indizente. Não só traz alegria, como o Espírito Santo também traz o enturmamento.
que podemos dizer que é a amizade espiritual, que podemos dizer, ou digo, na Bíblia é chamado de comunhão. A diferença é que a alegria que o álcool traz é passageira, mas a alegria do Espírito Santo é permanente e eterna. O enturmamento que o álcool traz são com pessoas que também apreciam o álcool, mas o enturmamento, a comunhão que o Espírito Santo traz são com filhos de Deus e com o próprio Deus. E enquanto o álcool traz consequências, quase sempre traz consequências, e pode trazer consequências duras, difíceis, terríveis, drásticas. Como, por exemplo, Noé, que amaldiçoou 1/3 da humanidade, porque tinha 3 filhos e amaldiçoou um deles. Enquanto isso, o Espírito Santo não tem contraindicação, mas só virtudes, alegria, paz, amor, domínio próprio. Enquanto o álcool deixa a pessoa desorientada, o Espírito Santo deixa a pessoa sóbria. Então não embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Esta é a atitude, a forma recomendável, orientada, e é até mesmo uma determinação. Enchei-vos está no imperativo. E Deus coloca a responsabilidade sobre você de se encher do Espírito Santo. Ele te deu o Espírito, isso você não podia fazer. É algo 100% de iniciativa de Deus. Mas uma vez que o Espírito é colocado em nós, nos é dada a responsabilidade de encher, de brilhar cada vez mais, de nos relacionar cada vez mais com Ele. E enquanto mais intimamente e cada vez mais se relacionar com Ele, obviamente mais cheio você vai se tornar. E a ideia de cheio não é uma ideia de quantidade, mas uma ideia de qualidade em relacionamento com Deus. Romanos 8, versículo 9, vai nos dizer que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E nos versos 14 a 17 vão nos dizer: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E aqui podemos brincar com as palavras entre a voz ativa e passiva, porque também os que são filhos de Deus, obviamente, são guiados pelo Espírito de Deus. Quando alguém é guiado pela própria mente, pela própria cabeça, pela sua razão, estou certo, isso é errado, baseado em si mesmo ou pelas suas emoções, esse não é filho de Deus. No verso 15 diz que recebeste o Espírito de adoção, no qual clamamos: papai, papaizinho, Abba, pai. O próprio Espírito, diz o verso 16, testifica, dá testemunho, dialoga, conversa com o nosso Espírito. Por isso sabemos que somos filhos de Deus. Ele testemunha com o nosso Espírito, mas muitos não ouvem a voz de Deus. E no verso, nós ouvimos Ele falar conosco, e nós falamos com Deus. Ora, se somos filhos, diz o verso 17, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, herdeiros juntamente com Jesus Cristo. De tudo que Cristo é herdeiro, nós também somos. E sobre este aspecto falamos na quinta passada, na live, de forma mais clara ali, exatamente quando o nosso texto básico foi tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, o verso 28. Se você não viu, veja lá como tudo, até as coisas de ruins, cooperam para o nosso bem. Porque somos filhos de Deus. E Ele é o nosso Pai, nos ama com amor profundo. Somos herdeiros de Deus. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos, diz aqui o verso 17, glorificados. Você tem ideia do que é isso? Isso também falamos na live de quinta-feira, sob o título Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, e essa palavra enchei-vos do Espírito
Ela tem uma ideia de passado, presente e futuro, uma ação contínua, é estar se enchendo sempre. Eu estava me enchendo, continuo me enchendo hoje e continuarei me enchendo sempre do Espírito Santo de Deus. Você nunca chega a um ponto que você diz: olha, agora eu estou no topo, estou cheio, não preciso me encher mais. Quando alguém pensa que sabe, não sabe nem que não sabe. Quando alguém pensa que está cheio, que é bom, que é o suficiente, ele ainda, na verdade, ele está vazio do Espírito Santo de Deus. Mas quem é o Espírito Santo de Deus? Ele é o próprio Deus, o Espírito que pairava sobre as águas lá em Gênesis, na criação, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra no hebraico, ruá, referindo-se ao vento de Deus, ao Espírito de Deus, que é o próprio Deus. Ele é Deus em nós. Concluindo, nós vimos aqui 4 formas de nos relacionar com o Espírito Santo de Deus, que é nos relacionar com o próprio Deus. Apagando, entristecendo, rejeitando ou se enchendo cada vez mais e mais dele. Ainda que nos falte saúde, que estejamos enfermos, ainda que não tenhamos o que comer, o que beber, ainda que não tenhamos recursos financeiros para nada, ainda que todos, amigos e parentes, se voltem contra nós, mas se Deus estiver com você, você tem tudo que precisa. Mas ainda que você tenha tudo, saúde, dinheiro, tudo, amigos, família, tudo, sem Deus, na verdade nada você tem. Toda vitória, todo verdadeiro sucesso, toda boa virtude, toda boa dádiva, de fato, vem de Deus para nós. É óbvio que desejamos para os nossos filhos, desejo isso para os meus, que sejam prósperos financeiramente, que gozem de muita saúde, tenham vida longa. É fato que pedimos, desejamos isso. Mas uma coisa sempre pedi a Deus para os meus filhos, mais do que todos, e uma coisa só. Desde quando eu tinha os meus 14, 15 anos, ainda adolescente, não tinha filhos ainda, não sabia como seria, nem sabia com quem me casaria, mas eu pedi a Deus que se Ele me desse filhos, que fossem cheios do Espírito, mais do que eu. Porque Deus é tudo. Quantos pais têm buscado tudo para os filhos e não têm investido na sua própria vida e nem na dos seus filhos? Jovens, desde agora orem pelos seus descendentes, para que, caso Deus os dê, sejam cheios do Espírito de Deus. Isto é o que mais importa. Em Romanos 8, então, verso 35, nos diz a palavra do Senhor: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, sofrimento, tentações, provações, perseguições? Será fome, não ter nada que comer, que vai nos separar do amor de Deus? Será nudez, não ter o que vestir? Ou perigo, ou espada, quer dizer armas? Na verdade, nada poderá nos separar do amor de Deus quando entendemos de fato a riqueza dessa glória, dessa graça que nos é dada à presença de Deus em nossa vida. Então, o verso 37 a 39 de Romanos 8 continua: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, se Cristo estiver conosco, em nós, por meio daquele que nos amou. Jesus está em nós, na pessoa do seu Espírito. Porque estou bem certo que nem a morte, ainda que nos mate, nem vida, ainda que nos oferecesse não morrer nesse planeta, nem as coisas do presente, qualquer coisa que você possa imaginar do presente ou do futuro que ainda nunca se viu, nem nunca se pensou, nada poderá nos separar, nem altura, nem profundidade, nem largura, nem estreiteza. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória. O que diremos, pois, à vista dessas coisas, diz o verso 31?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, nada, nada. Você é cheio do Espírito Santo de Deus? Você pode dizer, eu sou cheio do Espírito Santo de Deus? Você tem se relacionado diariamente e intimamente com o Espírito Santo de Deus? Faça uma autoanálise, faça uma retrospectiva, olhe seu passado e veja se você tem feito isso. Faça uma introspectiva, olhe para dentro de si mesmo e analise se você tem feito isso diariamente, tem se relacionado intimamente, diariamente, ouvindo e falando com Deus. Se entristecendo a si mesmo, quando você percebe que está entristecendo, está rejeitando, ou apagando o Espírito e logo pedindo perdão e confessando diariamente, tem feito isto? Como tem sido o seu relacionamento com o Espírito Santo de Deus? Porque se ele está em você, então certamente ele e você se relacionam. Se não se relacionam, então certamente ele está apagado na sua vida. Deixe-o brilhar. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com mais uma música. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor. Bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Amém. Se esta palavra de hoje tocou o seu coração, se te abençoou, encaminhe para uma família ou para uma pessoa que o Espírito Santo te colocar na memória, para que ela também seja abençoada. Deixamos aqui o convite, próxima quinta, possamos estar juntos, 19h30 na live. Que você dê prioridade às coisas espirituais, não apagando o Espírito jamais. Nós queremos nesse momento agradecer mais uma vez por sua atenção e agradecemos em nome de Jesus, porque é em nome dele que nós falamos nesta feita. E nós queremos orar por você, com você agora. E queremos também consagrar os dízimos, as ofertas, e então impetrar a bênção do Senhor. Amém. Oremos. Pai querido, por cada um que está compartilhando conosco de forma online a palavra do Senhor, que está te ouvindo, nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor abençoe a cada um, porque o Senhor é aquele que dá o teu Espírito, o Senhor é aquele que toca na vida, o Senhor é aquele que transforma, é aquele que convence o homem do pecado, do juízo, da justiça, é aquele que faz querer, desperta o desejo no coração de ter sede de ti, e então faz o acontecer, o realizar, o encher-se. E nós clamamos, ó Pai, usa de graça para com cada um que está ouvindo a tua palavra, ou que a ouviu,
Ministra a tua palavra, incendeia de sede de ti. Ministra a cada um para que enchamos mais e mais do teu Santo Espírito. Dá-nos consciência dessa responsabilidade, mas bem sabemos, só desejaremos se o Senhor nos despertar. Então nos desperte. Derrama a tua graça sobre nós. Nós clamamos. Queremos estar cada vez mais e mais sendo usados por ti, cheios de ti. Nós te amamos, ó Pai, porque o Senhor nos amou primeiro e nós te agradecemos. Porque se o Senhor estiver de fato se manifestando, tudo mais, nada mais importa, porque o Senhor é Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e para o Senhor não há impossíveis, e ninguém e nada pode confrontar ou enfrentar o Senhor. Muito obrigado por falar contigo. Nós consagramos também os dízimos e ofertas entregues ao longo dessa semana. E que sejam bem ministrados, bem usados na obra do Senhor e para a glória do Senhor. Nós abençoamos também aqueles que foram beneficiados, têm sido, através da junta diaconal da tua igreja. Nós agradecemos por todos os oficiais desta igreja. E nós agradecemos por esse meio de comunicação usado para a proclamação da Boa Nova. E que o Senhor esteja diante dos teus filhos, abrindo caminhos. Que o Senhor esteja ao redor dos teus filhos, nos protegendo de todo mal. Que o Senhor esteja acima dos teus filhos, derramando bênçãos sem medida. E que o Senhor esteja dentro, em cada um dos teus filhos, direcionando-nos os pensamentos da razão e os sentimentos do coração. E dessa forma, a graça excelsa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, repouso sobre vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus, espalhado a todo canto, recanto desse mundo, agora e para sempre. Amém. Amém.